Soluções técnicas para a construção. Oferecimento Diprotec, a tecnologia das grandes obras ao alcance da sua construção. Olá, nós estamos começando mais um quadro Soluções Técnicas para a Construção, aqui no Construção Dinâmica na TV. E a Diprotec, sempre preocupada em trazer novidades que vão facilitar o processo construtivo de todo mundo, mais uma vez a gente traz o nosso parceiro, que é a Bosch, através do consultor técnico, o Gilson Bagatin, que já esteve conosco em outras edições do programa, para ele falar para a gente quais são as principais novidades que a Bosch tem em equipamentos técnicos que facilitam a captação de materiais que existem atrás das superfícies. Em muitos momentos, nós na construção dependemos desse conhecimento para evitar retrabalho, evitar fazer perfurações em locais que não são adequados, e a Bosch tem tecnologia para isso, né, Gilson? Vendo a necessidade, desses aplicadores, instaladores, a Bosch trouxe um aparelho, uma novidade, um aparelho com preço mais acessível para esse público. É um detector de materiais. Esse aparelho vai detectar até 60 milímetros. Ele vai detectar qualquer tipo de material, inclusive o cano de água, que é o terror desse pessoal. Legal, então a gente está falando de dois equipamentos, o Detect 120 e o Detect 150. A gente vai começar pelo 120, porque talvez seja o equipamento mais convencional, é o equipamento mais acessível e que em grande parte das necessidades ele já resolve aquilo que a pessoa precisa. Vamos falar um pouco desse aparelho aqui então. Qual é a especificação desse aparelho e para quais tipos de necessidade? Que tipo de profissional pode optar pelo Detect 120? Bom, o profissional principal é o instalador, principalmente instaladores de cozinhas. É um aparelho que ele vai detectar o material ferroso até 120 milímetros na parede, no concreto, o drywall até 6 milímetros, até 60 centímetros na parede, e o módulo universal também até 60 centímetros. Ele vai detectar qualquer tipo de material, ferroso ou não ferroso. Ou seja, a instalação de uma cozinha, instalador de móveis, marceneiros, que estão fazendo instalações e precisam saber naqueles ambientes que já foram construídos, que muitas vezes não tem o projeto construtivo para que ele possa verificar onde passa a tubulação, onde passa a ferragem, onde passa encanamento, a parte elétrica. Esse material consegue perceber se existe atrás daquela superfície algum material que impeça a perfuração. E se não existe, ele vai dizer, pode furar aqui e faça a sua instalação com tranquilidade. Muitos imóveis aí, eles não têm planta, Sim. E na hora de uma perfuração, vai saber onde passa um cano de água, ou passa uma fiação de energia elétrica, ou própria ferragem. A ferragem você não pode cortar ela numa perfuração que você abala a obra. Esse aparelho aqui vai identificar todo esse material com facilidade, é muito fácil de ser utilizado. Vocês fizeram aqui, prepararam para nós uma superfície com diversos tipos de materiais e que esse equipamento vai poder fazer esse diagnóstico, mostrar exatamente se a gente pode fazer a perfuração nele ou não. Mostra para nós e para todo mundo que está em casa assistindo a funcionalidade e as facilidades desse tipo de material. Até porque depois nós vamos fazer o comparativo com o 150. O que esse é capaz de fazer e as soluções que ele já resolve e quando a gente tem que optar por um outro modelo. Vamos falar então do 120, demonstra para nós aí quais são as funcionalidades. Bom, aqui foi montado um display. Nesse display passa uma fiação de cobre, um cano de PVC. Lembrando que o cano de PVC ele tem que ter água, ele tem que estar cheio de água para o aparelho detectar, qualquer um dos dois. Um cano de cobre e uma ferragem, um vergalhão de ferro. Vamos lá. Temos o ferro, o vergalhão de cobre, cano de PVC e também os fios elétricos. O aparelho ele tem 3 módulos de identificação de tal material. Na visão por um LED, o LED ficou vermelho, indica que ali passa o material, pelo visor óptico ou sonoro também. Então ele vai emitir um som detectando onde está esse material. O cobre... Aconteceu então, as 3 situações, o LED acendeu... O LED acendeu, a mira ficou bem no centro e mais o sonoro. Ou seja, eu sei que exatamente nessa posição eu não posso fazer perfuração. Aqui você não pode perfurar porque vai passar uma fiação elétrica. Correndo mais um pouquinho o aparelho, ele já identificou o cano de PVC com água. Então identificou que nesse local, exatamente nesse local, passa esse tubo. Perfeito. Se caso naquela tubulação não estivesse passando água, a gente não faria captação com esse aparelho. Não, ele tem que ter água para mostrar que tem massa no local. Então o cano tem que estar cheio d'água. Perfeito. Correndo um pouquinho mais, identificou um cano de cobre. Por que o cano de cobre? Hoje nas construções, a maior parte delas passa tubulação de gás. E nesse cano passa gás. Numa perfuração com uma furadeira vai provocar faiscamento e vai dar uma ignição e vai dar uma explosão. Então esse aparelho ele vai acusar exatamente onde está essa tubulação de cobre na parede. Lembrando que no caso da tubulação de cobre, ela não necessariamente precisa estar preenchida com gás. Nesse caso, apenas o cobre já demonstra que existe algum material naquela superfície. O material ferroso ou não ferroso ele vai detectar. Correndo um pouquinho mais aqui,
identificou também onde tem um vergalhão na parede. Então identificou que exatamente nesse ponto aqui passa um vergalhão. Então para você não fazer um furo, vai colocar uma bucha na parede, a broca pegou bem em cima, perdeu o furo. Essa perfuração eu perdi, o vergalhão eu não posso romper ele. Rompeu o vergalhão, abala a obra, eu não posso cortar ele de forma alguma. É importante destacar também, Gilson, as propriedades de segurança do aparelho, que você até comentou, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar. A primeira condição é nós evitarmos perfurações em superfícies que podem causar explosão, faíscas ou algum tipo de incêndio, no caso das tubulações de gás. Nas situações também de termos canos com água, porque aí a gente sabe que aquela tubulação está ativa, está sendo usada naquele momento, e a gente sabe a dificuldade que se tem para depois a gente poder preencher tudo aquilo e refazer. Quebrar a parede, tirar a cerâmica fora, então ele vai identificar exatamente onde passa essa tubulação com água. Exatamente, evitando depois futuras emendas. Legal, então esse aparelho, Detect 120, é o aparelho para aquele profissional que precisa saber se existe alguma coisa, algum material em alguma superfície que vai impedir ele de fazer algum tipo de instalação. Como você falou, um dos equipamentos mais usados, por ter um custo-benefício muito bom, é um dos equipamentos que traz uma condição de aquisição melhor, né? Mas que tem as suas especialidades, as suas especificidades, dependendo da necessidade do instalador. Agora vamos falar então um pouco do Detect 150. Eu acho que antes de falar das funcionalidades deles, eu acho que é interessante falar quais são as necessidades que o operador, o profissional tem, para que vai fazer ele escolher esse equipamento ao invés do 120. Ele vai dar um upgrade para o 150 por quê? Esse aparelho aqui, a capacidade de profundidade dele é maior, né? O outro é 120, esse aqui vai até 150. No display desse aparelho aqui, ele vai marcar a profundidade onde está esse material, então tem essa capacidade, e ele mesmo no visor vai mostrar se o material é ferroso ou não ferroso. Então é um aparelho com mais recursos, né? Um aparelho um pouco mais caro, mas porém ele tem mais recurso. É um scanner, você vai ter que deslizar ele na parede. Então a funcionalidade dele é bem melhor, né? Para a gente fazer essa comparação, com esse aparelho nós sabemos que existem materiais naquela superfície. Sim, ele só vai identificar que se ali existe tem ou não material. A gente não consegue diferenciar os materiais. E aí, para quem está fazendo a instalação de alguma coisa, a necessidade do instalador é exatamente essa, saber se existe algum material por trás daquela superfície. Diferentemente desse daqui. A ideia desse é, além de eu saber se existe alguma coisa por detrás daquela superfície, o que é essa coisa? Se é um equipamento ferroso, se é um material ferroso ou não ferroso. Se porventura for um material ferroso, pode ser ali que eu vou ter que fazer uma extensão de uma instalação elétrica, ou para eu poder encontrar uma tubulação de gás onde eu precise fazer algum tipo de manutenção ou outras necessidades. Então esse aqui é um scanner. Por rolamento, por deslizamento do equipamento, a gente consegue compreender com maior detalhes de informações o que está lá. E me parece que nesse material a gente também consegue perceber a profundidade. Sim, o principal ponto desse aparelho é esse, você consegue determinar, saber onde está, até que profundidade está o material da superfície. Então você consegue fazer uma perfuração com segurança, né? Legal, então vamos entender mostrar como isso funciona. Bom, esse aparelho aqui é um scanner, né? Eu tenho que correr ele na parede, devagar, não posso mexer muito rápido. E aí ele já volta escaneando. Ali ele marcou que a 1 centímetro existe um objeto, então acendeu o LED vermelho, sonoro, e mais no cristal líquido mostra onde está exatamente esse objeto. A 1 centímetro, até 1 centímetro eu posso fazer a perfuração. Além dele me mostrar o que é que tem ali, ele me indica que é um material ferroso, que eu posso fazer uma perfuração nessa parede até 1 centímetro da parede. Ainda consigo fazer. Além de 1 centímetro, eu já vou encontrar o vergalhão. Esse vergalhão de ferro que está lá atrás. Então, mais do que me dizer se existe alguma coisa lá, ele me dá detalhes de que tipo de material é esse e qual é a profundidade desse material na superfície. Vamos correr um pouquinho, ele vai pegar agora o cano de cobre. Olha lá, a 2 centímetros da superfície da parede onde está correndo as rodas, mostra que tem um objeto ali não ferroso, é o cano de cobre. Legal, mais uma vez, um objeto não ferroso está lá, esse numa profundidade um pouco maior do que o vergalhão. Aqui a gente tem até 2 centímetros para uma perfuração mais leve, mais simples, mas ali sim existe alguma coisa atrás daquela superfície. Correndo mais um pouco aqui, ele já detectou, inclusive a espessura é bem maior, a 1 centímetro eu posso fazer uma perfuração até 1 centímetro e identifica que é um material não ferroso, é o cano de PVC com água. Legal, e é interessante que a espessura do material fica evidente aqui no scanner. Fica evidente, exatamente. A própria demonstração do scanner aqui, ela já parece mais larga, que significa a espessura do material que está lá na profundidade que nós podemos ou não fazer uma perfuração. Mais um espaço vago, acho que é importante mostrar os espaços vagos. O espaço vago, digamos, acender o LED vermelho ou verde, eu posso fazer a perfuração tranquilamente. Acender o vermelho, não fure, que ali tem um objeto na parede, né? Legal, LED vermelho, proibido. Proibido furar. Aqui eu já consigo perceber que eu tenho liberdade para fazer a perfuração. Com segurança. Com segurança. Isso.
E aqui identificou também, praticamente aqui está recomendando que o fio está passando muito rente ao material, para não fazer perfuração nesse, está 0 centímetros, então eu não posso fazer perfuração nessa superfície aí. Perfeito, aqui eu consigo perceber que existe também um material, mas que não ferroso, não ferroso, e que eu não posso fazer perfuração nenhuma. Exatamente. Nem mesmo uma perfuração mais próxima, e em especial por ser um equipamento elétrico. E uma dica que a gente sempre dá com esses aparelhos, ou o Detect 150 ou mesmo 120, é você faça a leitura na horizontal ou na vertical. Então você faça nas duas posições, para ter certeza que ali não passa nenhum objeto. Nós vimos que esses Detect 120 e 150 da Bosch conseguem captar os materiais que estão na superfície de maneira vertical. Nós vamos adequar agora a nossa estrutura para os materiais ficarem de maneira horizontal, e enquanto isso eu chamo o intervalo comercial da Diprotec e aguardamos vocês após o nosso comercial. Toda a construção lembra evolução, e para garantir sua durabilidade precisa receber as melhores soluções e produtos de alta tecnologia. Tintas impermeabilizantes, sistemas de proteção e recuperação estrutural com entrega imediata e assistência técnica permanente estão em um só lugar. Mais de 20 anos de experiência em grandes projetos de engenharia com parceiros internacionais garantem a sua melhor escolha. A Diprotec entende de construção e por isso lhe oferece a melhor solução. Diprotec, a tecnologia das grandes obras ao alcance da sua construção. E o nosso display já está adequado, os materiais já estão instalados na superfície de maneira horizontal. E agora, Gilson, a gente quer que você demonstre então como as leituras acontecem com os materiais que estão posicionados dessa forma. Vamos lá? Correto, começamos pelo 120 novamente. A gente quer mostrar aqui porque tanto a tubulação de PVC ou fiação elétrica de cobre, eles correm tanto na vertical quanto na horizontal. Então a gente vai inverter os aparelhos. Então invertemos aqui o display só para fazer essa demonstração e vamos passar o aparelho na superfície. Esse aparelho aqui eu não preciso inverter. Então tanto faz a posição dele, ele vai identificar o material mesmo na vertical ou na horizontal. Então ele vai detectar que ali tem um objeto, né? Bem mais prático. E outro detalhe interessante desse aparelho aqui, a vantagem dele é que ele trabalha em superfície assim de pequeno espaço. Então já o scanner eu tenho que correr, o Detect 150 tem que correr ali na parede. Esse daqui não, eu coloquei ele num curto espaço, uma coluna, ele vai identificar o material, então ele tem uma vantagem sobre isso também. Legal, para superfícies menores e para medições mais rápidas, porque ele apenas com a aproximação já consegue demonstrar se existe algum tipo de material naquela superfície. Num curto espaço eu coloquei o aparelho naquele ponto, ele vai identificar se ali tem ou não tem o material, né? E o 150 é diferente, eu já vou ter que inverter o aparelho nessa posição. Ele vai fazer o escaneamento na posição vertical para detectar os materiais que estão horizontalmente instalados. Exatamente, estou correndo ele na vertical. Perfeito. E aqui ele já começou a identificar o fio de cobre energizado, digamos. Certo. O cano de PVC. Vermelho, o cano de PVC aparece. E eu posso fazer uma perfuração de até 2 centímetros. Mais uma vez verde, ok, posso furar. Vermelho impede. Impede que eu fure, porque aqui passa um cano de cobre, no caso um cano de gás, né? Perfeito. E correndo um pouquinho mais, ele vai correr, identificou que aqui tem um material ferroso, sendo um vergalhão. Certo. Gilson, importante nós demonstrarmos a utilização dos dois equipamentos de maneira simultânea, na condição que o primeiro, apenas com a aproximação na superfície, a gente já consegue fazer a captação ou a leitura de que ali existe um material. O segundo equipamento, antes de fazer essa captação, ele depende de fazer a leitura da superfície. Então é necessário rolar o equipamento, tanto na vertical quanto na horizontal, uma vez, para na retomada ele possa fazer a leitura e nos dizer se ali existe algum tipo de material que vai impedir a perfuração ou a instalação de qualquer coisa que os profissionais dependam. Exatamente, isso mesmo. Estão aqui então ambos os equipamentos, Detect 120, Detect 150, aparelhos de detecção de materiais da Bosch. E nós queremos agradecer a você, Gilson, pela sua disposição para vir sempre aqui como parceiro, esclarecer as especificidades de todos esses materiais da linha Bosch e dizer que em outras oportunidades nós continuaremos contando com a Bosch aqui na Diprotec. E a você, estamos aqui à disposição na Diprotec Pro Center, na Desembargador Westphalen, esquina com a Presidente Kennedy, no telefone 3030 7001, ou então na Diprotec Store, lá no Água Verde, República Argentina 1155, no telefone 3342 7433.